Olá pessoal do Fino, para quem não me conhece, eu sou a Pandora e eu estou aqui participando do Ícones para contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, eu tenho 17 anos de carreira, eu comecei a ser ator transformista no ano de 2006, apesar de ter começado como uma brincadeira na Boate 1140, que fica lá em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. E eu não vim para ser ator transformista, eu sou de outra cidade, eu não sou carioca de fato, mas eu vim para fazer universidade aqui no Rio de Janeiro. E com o passar do tempo, a vida foi me encaminhando até chegar na 1140, onde eu iniciei como Pandora no concurso da Buzina da Rose com a falecida nossa querida saudosa Rose Bombom. Nesse concurso eu não ganhei, eu fiquei em segundo lugar e anos depois eu decidi retornar, incentivado tanto pela dona da casa, Jade, como os meus amigos também na época. E em 2008 eu retornei, era um quadro apresentado toda quarta-feira pela Tamila Close, que agora reside fora do país, minha grande amiga. E quem se apresentasse, fizesse o melhor número da noite e fosse mais aplaudida pela plateia, ganharia o cachê. E eu, nesse dia, nessa quarta-feira, eu fui abençoada e acabei ganhando, sendo a mais aplaudida. E a partir desse dia, tanto a Jade, a dona da proprietária da extinta 1140, como Suzy Brasil, que também estava presente na casa nesse dia, me convidaram para eu ser amadrinhada, no caso, pela Suzy. E daí eu nunca mais parei. A Suzy começou a marcar outros shows para mim, eu só tinha um vestido, uma única peruca, ganhada, não sabia me maquiar na época, nem sequer passar um batom. Mas a Suzy apostou em mim, me deu algumas dicas, junto com a Rose Bombom também, como outras artistas, Lorna Washington, Luísa Gasparelli, Mimi dos Brilhos, Sula Lastorini, tantas outras que talvez agora, me perdoe, eu possa ter esquecido o nome. E essas pessoas foram me incentivando e me ensinando a arte do transformismo. E eu conheci uma figura também que foi emblemática na minha vida, que foi Gabrielle Rodin. A Gabrielle Rodin me chamou para alguns especiais dela durante esse período. E um dos especiais, eu fui me apresentar na New Meio Mundo, é uma sauna gay localizada na Candelária. E nessa noite eu conheci Regine de Mônaco, também estava presente, ela que apresentava o show nessa ocasião, nesse especial da Gabrielle Rodin. E o Orlando Almeida, que é organizador do Miss Rio de Janeiro Gay, e na época também ele era detentor do direito do Miss Beleza Gay Brasil, me convidou para participar desse último concurso. E isso foi tudo em poucos meses. E eu aceitei mesmo, sem saber que mundo era esse das misses, né? O que isso significaria. Eu já tinha uma certa experiência, eu já conhecia esses transformistas e eu sabia que teria que escolher um nome. E aí, obviamente, eu era muito fã, sempre sou até hoje da Whitney Houston, obviamente, e eu sempre pensei que seria Whitney alguma coisa ou alguma coisa Houston. Só que eu sou formado em letras, né? Eu vim para o Rio de Janeiro para fazer Universidade de Letras, Faculdade de Letras. E durante os estudos eu me deparei com um nome, que é um nome clássico, que é Pandora. Eu fui pesquisar sobre Pandora, né, que Pandora significa aquela que tem todos os dons ou aquela que é o dom de todos os deuses. Mas independente do significado real da palavra, Pandora ela é equivalente à primeira mulher criada. Então, para o cristianismo, ela é a Eva, né, na mitologia. Ela é análogo a Eva, perdão. E aí eu falei, tá bom, é um nome neutro, é um nome fácil de ser pronunciado, e o pessoal comprou a ideia, então daí surgiu o nome Pandora. Em relação à minha família, até hoje é uma coisa oculta, né? Há alguns membros da família que sabem do meu trabalho, mas a grande maioria não. Até em respeito, minha família não é daqui, então tudo isso facilitou o processo de eu continuar tendo a vida da Pandora e continuar tendo a minha vida particular sem uma coisa afetar a outra. Hoje em dia, né, com as mídias, com as redes sociais, ficou mais fácil de descobrir a Pandora, mas mesmo assim eu tento me cercar
todas as maneiras em questão de respeito a eles, e também não faz diferença, né, no que eu sou em relação à arte Pandora. Até hoje eu me pego me perguntando como se deu a Pandora em mim. Mas eu vim para fazer faculdade, como falei anteriormente, mas eu sempre tive uma veia artística, eu sempre desenhei, eu sempre escrevi peça na escola, eu sempre fui envolvido com isso. E meu grande sonho era fazer moda, né? Mas por uma questão familiar eu acabei não fazendo. E a Pandora, de certa forma, ela supre em mim essa necessidade da moda, porque eu que crio meus figurinos, eu que desenho, eu que vou atrás do tecido, eu que levo até a costureira, eu que discuto com a costureira. Ela só coloca de fato a mão na massa, e obviamente que a gente às vezes pira a cabeça, né? E ela dá aquelas dicas. Isso não funciona, mas eu acho que hoje em dia nem tanto. Hoje em dia eu amo ser a Pandora no todo, na maquiagem, no cabelo, mas no princípio o que mais me pegou em ser essa figura feminina foi em relação aos vestidos, a criação do figurino dessa personagem. E aí, na Meu Mundo, eu conheci o Orlando Almeida. O Orlando Almeida veio falar comigo que ele precisava de candidatas, na época era para o Miss Beleza Gay Brasil, esse concurso não existe mais. E aí eu fui, mesmo sem saber, mesmo sem entender que mundo me esperava, né? Eu não entendia de fato nada. E fui sendo incentivado e acabei aceitando o convite. Mas falei, Orlando, eu não tenho peruca, eu não tenho vestido, eu não tenho nada. E o Orlando falou, não se preocupe, eu vou dar um jeito. E ele deu um jeito. Isso faltavam, se eu não me engano, uns 15 dias para o concurso. E aí eu conheci a Negrine Ventura, ele me apresentou a Negrine Ventura para me maquiar. É uma excelente maquiadora, uma grande artista também. E eu ganhei. E eu ganhei mesmo sem saber a proporção de que isso daria para Pandora. E foi muito bom. E aí as pessoas começaram a descobrir quem era a Pandora, porque até então eu só me apresentava na 1140 e na Papagê, e esporadicamente em algumas saunas. Então o Miss Beleza Gay Brasil, ele me abriu portas. Eu fui apresentado para a grande noite gay carioca, né? E aí depois, anos depois, fui convidado para o Miss Rio de Janeiro Gay, através também do Orlando Almeida e do estilista Henrique Filho, que é um dos maiores estilistas do Brasil. E novamente ganhei, isso foi mais recente, foi em 2016. E depois, anos depois, eu participei, eu fui, na verdade, homenageada como Miss Beleza Negra Gay Universo, lá na Turma OK, pelo Edu Ribeiro, que inclusive foi o criador desse vestido. Beijo, Edu! Essa trajetória, né, da boate para sauna, de certa forma foi natural. Como eu disse, o mundo gay, né, LGBTQIA+, começou a me conhecer, a conhecer o artista Pandora, mas é um mundo restrito. A sauna é um mundo restrito, é um mundo desconhecido, e até hoje não um mundo que todos têm acesso, porque é caro, né? E tem uma questão da descrição dos seus clientes, enfim. E, obviamente, naquela época a internet não era como hoje em dia, foi um mundo a ser descoberto. Mas as portas foram se abrindo. E graças a Deus essas portas se abriram, né? Porque hoje em dia são poucas as boates no Rio de Janeiro. Não existe mais a 1140, e as que existem foram trilhando para um outro caminho. Nem todas possuem show, nem todas possuem hostels, o que é triste pensar nisso, mas é a realidade no momento. E as saunas continuaram trazendo os artistas, continuaram com a arte transformista, e foi fundamental na minha vida, porque eu conheci um outro mundo também, né? Eu conheci outras pessoas, essas pessoas depois de um tempo me levaram para São Paulo. Hoje eu consigo trabalhar em São Paulo, o mercado de São Paulo também me conhece, mas o fundamental também, principalmente em relação à época da pandemia, as saunas, elas não pararam no sentido de movimentar essa arte, né? Nós tivemos apoio, posso falar por mim principalmente, eu tive apoio principalmente das casas que eu sempre trabalhei. Então foi um período ruim, afinal estávamos passando por uma pandemia,
Porém, artisticamente, não foi um período péssimo para Pandora. Na verdade, foi um dos melhores períodos da minha vida. Nós fazíamos lives, tínhamos patrocinadores, as casas dos patrões, né, continuaram nos dando apoio, inclusive pagando os nossos cachês para que a gente pudesse ficar em casa. Então houve uma preocupação, né, em relação ao nosso conforto, ao nosso bem-estar. Sobre preconceito, sim, já sofri sim. Foram poucos. Talvez alguns eu não tenha nem percebido, porque a minha realidade, apesar da minha família ser majoritariamente preta e ser consciente em relação à sua cor, em relação à sua etnia, há uma diferença na criação, né? Então existem alguns preconceitos que eu não passei na infância, não passei na minha adolescência. Então hoje eu demoro um pouco a identificar, apesar de ter uma excelente consciência em relação à minha representatividade. Mas já passei, né? Alguns principalmente foram nítidos. Eu já passei na época da 1140, eu fui xingada em cena, não por ter feito um show ruim, não por estar mal vestida, mas foi em relação à minha cor. E preconceito em relação à minha sexualidade, ela é um pouco mais complicada. Eu sofro muito mais quando eu tô sem o traje Pandora do que sendo a Pandora, né? Então, em relação ao preconceito referente à minha sexualidade, não me recordo nesse momento. Mas em relação à cor, sim. E certamente passa até hoje. Financeiramente, eu posso dizer que eu vivo bem. Eu sou formado, como eu disse, eu sou professor e tradutor, não atuo mais na área, foi uma opção minha. Hoje em dia eu atuo apenas como a Pandora. E eu atuo porque o retorno financeiro, a minha saúde mental também, foi um clive para eu decidir ser a Pandora. E eu vivo, financeiramente eu vivo bem, eu sou uma das poucas que trabalha fixa em casas, né? Eu tenho, graças a Deus, esse privilégio, espero continuar tendo, e eu consigo viver, consigo pagar minhas contas e consigo manter a Pandora com figurino, maquiagem, peruca. Sobre o futuro da Pandora, eu posso dizer que eu vou continuar. Independente de qualquer coisa, eu irei continuar. Eu amo fazer o que eu faço. Eu optei por fazer o que eu faço. Então, a vida tem sido boa. O que eu espero do futuro, e eu tenho certeza que ele vai contribuir para isso, é que eu irei continuar. Então, gente, é isso. Contei um pouquinho da minha história. Eu gostaria de agradecer o convite aqui do Site Fino para participar do Ícones. É uma honra, muitíssimo obrigada. E quem quiser me seguir, quem quiser saber um pouquinho do meu trabalho, é só chegar lá no Instagram, é @miss.pandora, com H no final, ou então no Facebook é Pandora separado. Segue lá, serão todos muito bem-vindos. Um beijo, obrigada, gente, obrigada, Site Fino.